Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso 35. Todos acharam? Amém? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. 37. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Somente até aqui por enquanto. Depois nós vamos passear na Bíblia como é de costume, conferindo outras passagens que vão nos ensinar sobre isso. João capítulo 4 fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. Neste episódio, o Senhor Jesus encontrou essa mulher na beira de um poço, o poço que foi cavado pelos patriarcas, né? Jacó, se eu não me engano, foi quem cavou esse poço. E aquela mulher ia habitualmente, era uma rotina, era o dia a dia dela, ir até aquele poço para tirar água do poço. E aí quando ela tirava a água, ela levava, mas ela era uma mulher muito confusa na sua fé, e ela teve um encontro com Jesus, e Jesus acabou com toda aquela confusão que havia na alma dela. Ela não sabia muito bem onde ela deveria adorar, ela não entendia muito bem porque Jesus, sendo homem, sendo judeu, falava com ela, que era uma mulher samaritana. Para ela tudo era difícil, tudo era complicado, ela era uma mulher complicada. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela teve uma revelação de que ele é o Messias, todas as complicações dela foram descomplicadas. E o que Jesus percebeu naquele episódio, porque Jesus ele não era, ele tinha se esvaziado da sua divindade, então ele como homem que era, recebeu naquele momento mais uma revelação do Espírito Santo de que os campos estão brancos, ou seja, eu acabei de encontrar com uma mulher que estava sedenta por salvação, e talvez eu e meus discípulos poderíamos fazer mais. Eu sei o quanto eu estou fazendo, Jesus pensando talvez, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou fazendo tudo aquilo que o Pai me pediu para fazer. O meu trabalho é completo, mas eu quero ensinar os meus discípulos, aí eu cheguei no ponto certo, para não falar besteira aqui, que senão parece que eu estou falando que Jesus fez aquém do que ele fez, né? Mas ele queria ensinar os discípulos a fazer tudo o que eles poderiam fazer. Então ele aproveitou aquele ensejo, aquele cenário, aquele momento, e os discípulos que foram buscar comida, voltaram só com comida. Mas aquela mulher que foi buscar água, ela voltou com a mensagem de salvação para uma cidade. E aí daqui a pouco que Jesus reencontra todo mundo, Jesus reencontra os seus discípulos, 12 homens que foram buscar pão, e voltaram com pão, não trouxeram padeiro. Mas a mulher que foi buscar água, voltou para a cidade e trouxe uma cidade toda para Jesus. Ela dizia para todos, vejam, eu conheci o Messias. Então você percebe uma mulher que chegou complicada e saiu descomplicada. Nós estamos falando muito nesses dias, eu acho que desde o começo do ano, final do ano passado, trazendo mensagens que tragam uma consciência missionária da igreja. O Senhor tem nos chamado para fazer isso nesses dias, porque nenhuma igreja pode falar assim, como se fosse um diferencial ou uma exclusividade, dizer assim, nós aqui da COD somos uma igreja missionária. É óbvio, porque toda igreja tem que ser missionária. Toda igreja é missionária, porque a igreja é, na verdade, a comissão do Senhor para cumprir a missão de Deus na terra. Amém? Então, você pode dizer isso? Diga assim, eu sou um missionário. Glória a Deus por isso. O seu campo missionário é aqui e é daqui para fora também. Nós somos missionários do Senhor, então essa consciência missionária tem sido cada vez mais gravada em nossa mente e em nossos corações, e por isso nós temos pregado mensagens que falam sobre ocuparmos lugares no corpo, mensagens que falam sobre a nossa autoridade no servir, mensagens que falam
me ajuda aí, das que eu tenho pregado ultimamente, mensagens que falam sobre dons espirituais, dons ministeriais. Enfim, nós temos falado sobre como a igreja precisa atuar nessa terra e servir as pessoas para que elas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Amém? E Jesus fez isso neste dia. Neste capítulo 4, do verso 35 em diante que nós lemos, Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre uma consciência missionária. E Jesus começa dizendo para eles assim: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos. E é curioso porque neste momento o que Jesus estava fazendo era mostrar um crivo diferente para eles. Aqueles homens olhavam para as coisas terrenas, passageiras, olhavam para o efêmero. E eles olhando para o efêmero, eles falavam assim: faltam 4 meses ainda para a colheita. Mas Jesus veio mostrar para eles uma visão do eterno. E aí fala para eles assim: olha, os campos já estão brancos. Talvez essa questão de faltarem 4 meses poderia ser um ditado comum entre eles. Então eles diziam que poderiam postergar algumas coisas. Então, a todo tempo talvez dissessem isso, porque ele fala como se fosse uma fala comum da época. Ou talvez realmente faltasse 4 meses para a colheita do trigo, da cevada, da uva, não sei, de algum fruto, de algum grão, que poderia estar para ser colhido dali a algum tempo. Amém? Então, Jesus aproveita o cenário, aproveita que a colheita pode estar chegando, e ele diz para eles assim: vocês estão pensando que ainda falta algum tempo para a colheita, mas eu digo para vocês, a colheita é agora. Este é o tempo de nós colhermos. Porque Jesus, ele tinha uma visão das coisas como uma visão eterna das coisas. E os seus discípulos tinham uma visão passageira, terrena, humana das coisas. Assim como nós muitas vezes também temos visões terrenas, e a gente fica distraído com tudo que é terreno. E nem sempre a gente se distrai com coisas que são pecaminosas, que são erradas. Às vezes a gente se distrai com coisas que são lícitas. Às vezes a gente se distrai com a colheita da terra mesmo, que não tem nada de errado com isso. Qual que é o problema de você plantar e colher? Qual é o problema de você trabalhar? Não, pelo contrário, a Bíblia nos ensinou a fazer isso. Mas muitas vezes nós nos distraímos com os nossos afazeres e com as coisas deste mundo e esquecemos que os campos estão brancos. Mas como nós lemos na semana passada, em um dos trechos que nós falamos aqui, o Senhor Jesus nos ensinou: enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, você pode cuidar das coisas terrenas, você pode cuidar do pão que você foi buscar na padaria, como os discípulos foram, mas faça um favor para mim, traz o padeiro. Então a gente não vai mais para a padaria para comprar pão, a gente vai para ver o padeiro agora. Quando eu tive essa consciência, eu ouvi alguém falando isso uma vez, foi o Paulo Borges Jr. pregando isso, e quando eu tive essa consciência naquela semana, em todo lugar que eu ia, eu parecia um chinelo de enxurrada, eu enroscava em tudo que é lugar. Todo lugar que eu ia, eu estava numa correria, com uma agenda lotada, mas todo lugar que eu ia, eu parava porque alguém perguntava alguma coisa que não era só um tudo bem. Ah, você tem filhos? As pessoas queriam conversar. As pessoas queriam atenção. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O mundo, ele anseia, ele geme, ele aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Teve um vídeo postado aí agora no Instagram esses dias pela Amanda Vetorazzo, acho que alguma coisa assim, que ela é deputada estadual, acho, do estado de São Paulo aqui, e ela é lá do movimento do MBL, e esse pessoal gosta de arrumar confusão na rua, né? Eu não vou nem procurar a palavra para falar sobre isso. Eles gostam de arrumar confusão com gente que é de esquerda, para mostrar que é uma hipocrisia e tudo mais, e não sei o quê. E ela foi lá num espaço onde havia um protesto lá. Não era um protesto, era uma movimentação, era uma coisa esquisita. E onde tinham pessoas que se sentiam pets. Então o cara colocava uma máscara, e ele colocava uma máscara de cachorro, e aí ele foi dar entrevista e ele falou assim: quando eu coloco essa máscara, eu me sinto um cachorro.
Mas o Senhor me falou ao meu coração, quando eu vi aquele homem falando assim, quando eu coloco essa máscara, me dá um up emocional. Eu falei, gente, a alma desse homem anseia por alguém falar de Cristo para ele, e ele não sabe. Ele está tentando preencher um vazio que nós, igreja, não apresentamos para ele ainda, o espaço, essa lacuna que há dentro dele. Alguém da igreja ainda não falou para ele. Eu creio que o Senhor vai mandar alguém, eu creio que o Senhor vai dar essa oportunidade para ele, e um dia ele vai ser encontrado. Mas a igreja não foi chamada para ir lá nos comentários e falar assim, que ridículo, que cara idiota, desculpem pela palavra, viu gente, mas é o que falam, que cara, isso aí é um retardado, é um imbecil. Não, nós não fomos chamados para criticar, nós fomos chamados para apresentar Jesus para essas pessoas. Mais uma vez, me perdoem pelas palavras que eu usei, mas a igreja não foi chamada para fazer isso. A igreja não foi chamada para brigar nas redes sociais. A igreja foi chamada para combater um bom combate. O bom combate é no céu. Então, a criação geme. Este homem, ele foi feito pelo Senhor como humanidade. Nós fomos formados pela própria mão do Senhor. Ele não foi formado como cachorro, que Deus falou, haja cachorro. Haja aves no céu, haja animais terrestres. Ele não foi proclamado pela voz do Senhor, ele foi formado pelas mãos. Ele é uma criatura diferente. E se ele aceitar a Jesus, ele se torna filho, ele não é mais só criatura. Então olha o que o diabo está fazendo. Ele está fazendo o homem se tornar cada vez mais criatura, para que se perca da identidade verdadeira dele, que é de ser filho de Deus. Então, o que essas pessoas estão fazendo quando elas são ativistas, falando um monte de coisas que são para nós assim absurdas, e eles falam, olha, eu fluo de um gênero para outro, eu sou isso, eu sou aquilo, tem hora que eu não sei quem eu sou, é uma crise de identidade tão grande. Por quê? Porque eles não sabem que eles são filhos. E nós como igreja precisamos apresentar essa verdade para eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, nós não precisamos tirar o pecado de ninguém, porque a gente não consegue, e nem pode, nem deve. A gente só precisa apresentar o Cristo. Eu quero que vocês imaginem comigo uma criança brincando numa ladeira, muito íngreme, um declive muito grande assim. E ela está com uma bicicleta sem freio, lá no final tem um muro. Vocês estão imaginando? Então essa criancinha vem com a bicicletinha aqui, ó, é 50 por hora na descida. E um muro lá na frente. Aí chegando lá no final, ela põe os pezinhos no chão e trava e vai. E a bicicleta está sem freio. Isso é o pecado. A bicicleta sem freio é o pecado. Então se eu chego para essa criança e falo assim, dá aqui essa bicicleta que isso aqui está perigoso, o que vai acontecer? Essa criança vai só chorar, espernear e ter raiva de mim. Amém? Mas se eu chegar para essa criança e falar assim, viu, comprei uma bicicleta para você com freio a disco. Comprei uma bicicleta para você aqui, ó, que você não precisa pôr o pé no chão. Você só faz assim, ó. Você vai chegar lá embaixo seguro, tranquilo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu não estou tirando a bicicleta sem freio dele, ou seja, eu não estou tirando o pecado. Eu estou apresentando a bicicleta com freio, que é Jesus. Vocês conseguiram me entender? Então eu não chego para a pessoa tirando aquilo que ela está vivendo hoje, que para ela parece bom, porque aquilo dá um afago, um carinho, um aconchego na alma dela, porque ela encontrou algum alívio ali. Mas eu chego apresentando Jesus, que é realmente o bispo das almas, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que tem o poder de levar essas pessoas para o lugar de eternidade, em nome de Jesus. Então agora eu não tiro mais uma bicicleta sem freio, agora eu dou a bicicleta com freio para ele, falo assim, pode descer tranquilo, chega lá no final, só dá um toquinho aqui que a bicicleta tem freio bom. E olha, não segura muito não, que dá um RL. Vai devagarzinho, aí você ensina ele como cuidar da bicicleta. Mas o que a gente entende é que essas pessoas estão precisando, clamando, urgentemente, de alguém que fale de Jesus para elas. Eu falei para o Vitor ontem, que nós estamos já com algumas, eu vou chamar de estratégias, apesar de não gostar da palavra, porque muita gente fez estratégias para crescimento de igreja, que não são bíblicos. Ou pegou o que é bíblico e misturou um pouco as coisas e atrapalhou. Mas eu falei para o Vitor, a gente precisa alcançar pessoas, a gente precisa evangelizar pessoas, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa falar das verdades de Cristo para as pessoas, e a gente vai criar métodos que façam isso acontecer, mas que sejam bíblicos. Porque as pessoas esperam que eu e você façamos este trabalho, e muitas vezes nós não estamos fazendo. Então o que eu estava falando aqui, eu parei num parênteses muito grande, né, mas eu vou voltar numa frase que eu falei aqui.
nós não precisamos esquecer e ser desleixados com as coisas dessa terra. Nós podemos cuidar das coisas da terra. Enquanto nós vamos cuidando, nós vamos manifestando o Cristo em todos os lugares. Porque a Bíblia fala que em todos os lugares onde nós formos, o bom perfume de Cristo é exalado nos ambientes. Amém? Então onde eu for, o Jesus Cristo será apresentado. Essa é a verdade de Deus para nós. Então nós temos falado muito sobre essa consciência missionária da igreja. E Jesus pega esse cenário para os discípulos e fala assim: olha, vocês disseram que faltam 4 meses, mas eu garanto para vocês, as almas estão sedentas pelo Evangelho. Já chegou o tempo da colheita. Porque quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro colhia peixes, como você pregou ontem aqui no culto de jovens, Vitor. Pedro colhia peixes, né? Falando de colheita, né? Ele pescava, né? Mas qual foi o convite de Jesus para ele, depois dele ter feito a pesca maravilhosa lá em Lucas 5? Venha, siga-me, porque eu farei de você agora um pescador de homens. Então essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem com muita linguagem figurada. Nós não estamos falando de colheita na terra, nós não estamos falando de trigo e de uva, nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de pessoas. Tá? Então, e Jesus também falava de pessoas aqui. Porque ele tinha acabado de ver uma pessoa toda confusa na sua identidade, que acabou de ser salva por ele, de ser alcançada por ele. Então ele agora começa a usar uma linguagem figurada para falar para os discípulos: os campos já estão brancos. Chegou a hora de nós manifestarmos quem nós somos. Chegou a hora de nós fazermos aquilo que fomos chamados pelo Pai para fazer. Então o Pai, que nos chamou para falar do reino de Deus, para falar do reino dos céus, Ele está aguardando que a gente cumpra essa missão. Romanos, no capítulo 8, verso 18 a 22, diz que a criação aguarda com ardente expectativa, como eu já falei aqui, a manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia fala, lá em Romanos 8, 18, que, eu estou vendo que está todo mundo abrindo, eu vou abrir também. Já que vocês estão com essa fome, essa sede aí, eu só ia citar, mas vamos lá, Romanos 8, 18, rapidinho. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas porque isso foi imposto para eles. E elas se sujeitaram a isso. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se toda a criação está gemendo e aguardando com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós vamos manifestar o que nós somos em nome de Jesus. Amém? E nós vamos sair, nós vamos semear, como diz a parábola de Jesus, né? O reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear. Nem todas as sementes, mas algumas delas vão cair em um terreno bom. O nosso papel não é fazer a semente germinar. O nosso papel é semear. O nosso papel é plantar. O nosso papel é lançar a semente. E lógico, participar da colheita também, como Jesus falou. Esse é o papel da igreja, amém? É plantar, é regar e é colher. Mas quem dá o crescimento mesmo é o Senhor. É isso que a palavra nos ensina. Então pode ser que às vezes eu pregue para alguém e essa pessoa não dê resposta alguma. Nem naquele tempo e nem no vindouro. Pode ser que a pessoa não dê resposta nenhuma agora, mas dê resposta daqui a algum tempo. Pode ser que a pessoa dê resposta naquele próprio momento. Mas o que importa é que a semente seja lançada. E eu garanto para vocês que quando ela cair num terreno bom,
vai acontecer como Jesus falou. Vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E o que isso significa, pastor? Significa que você, que está aqui hoje, se você está aqui para ouvir a palavra do Senhor, para estar em conexão com a igreja, em conexão com Deus, com Jesus Cristo, é sinal de que um dia a semente foi lançada em você e você foi um terreno fértil. Amém? Só que agora não é só isso, que a semente chegou até você e você creu e você está aqui. Se você é um terreno bom, a semente germinou em você, e o que ela vai fazer? Ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, você é um multiplicador daquilo que o Senhor está fazendo. Através de você, agora muitas outras sementes serão lançadas, porque você produz não a 1 por 1, mas você produz a 30, a 60, a 100 por 1. Então, aonde quer que você vá agora, você é um plantio do Senhor, você é um fruto do Senhor, você é um grão que o Senhor colocou nessa terra para semear na vida de outras pessoas. Alguém, algum dia, teve que evangelizar, por exemplo, Billy Graham. Alguém, algum dia, teve que evangelizar Reinhard Bonnke. Então, você vai pegar esses homens e totalizam que um deles, há lugares que dizem que Billy Graham, por exemplo, pregou pessoalmente nas suas cruzadas para 210 milhões de pessoas, que ganhou muitos milhões de pessoas para Jesus. Ele foi chamado por presidentes ateus e comunistas para ir lá numa reunião para pregar para esses homens. Ele pregou para o presidente da ex-União Soviética, ele pregou para o presidente da Rússia, ele pregou para o presidente da China na época dele. Homens comunistas, ateus. Homens que não criam, e mesmo assim a influência e o poder desse homem era tão grande, a unção de Deus sobre ele era tão grande, que ele teve a oportunidade de ir em todos esses lugares. Ele era conselheiro do governo dos Estados Unidos. Mas alguém lançou uma semente que caiu nesse terreno fértil. Talvez tenha sido até a mãe dele, talvez ele tenha nascido na igreja, foi criado já aos pés do Senhor Jesus, mas a mãe dele evangelizou ele. Alguém teve que fazer isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem pode limitar o poder de Deus em nós? Se Deus fez na vida dele, por que não pode fazer na nossa? Se Deus tiver de nós o que ele tinha de Billy Graham, vocês estão entendendo? Porque não importa o quanto eu tenho de Deus, mas quanto Deus tem de mim. Mas se Deus tiver de nós o quanto ele tinha de Billy Graham e o que ele tinha de Billy Graham, quem sabe ele não faça de você também um Billy Graham nesses dias. Quem sabe, quem pode dizer que não ou que sim, que você pode também pessoalmente evangelizar milhões de pessoas? Quem que vai poder limitar o poder de Deus? E imagina você que, por exemplo, eu tenho medo de microfone, pastor, de me imaginar num púlpito falando para 10 pessoas, já para mim vai ser minhas pernas tremem. Quando Deus chamou Moisés, ele falou assim: Senhor, eu sou pesado de língua. O Senhor falou: filho, eu não errei. Eu não errei. Eu sei quem eu estou chamando. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você já foi um terreno fértil, e a semente já caiu sobre você, e você hoje já está deixando isso germinar dentro de você, no tempo certo, em nome de Jesus, você vai multiplicar aquilo que o Senhor fez em você. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então quem pode dizer que eu vou ou não ser um Billy Graham daqui a algum tempo? Eu não estou dizendo que a gente tem que copiar ninguém. Eu estou dizendo que talvez o Senhor me use como uma ferramenta poderosa dele nessa terra, como ele usou outros homens de Deus. Em nome de Jesus. Verso 37 que nós lemos lá em João 4, diz assim, agora todo mundo vai voltar lá para João 4, né? Todo mundo saiu? Verso 37 diz assim: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Jesus falando aqui, um planta e o outro colhe. Isso vai falar para nós da multiforme sabedoria de Deus, vai falar do corpo de Cristo, vai falar da movimentação da igreja, vai falar de como a igreja funciona. Porque alguns de vocês aqui não foram evangelizados por mim. Alguém plantou. Vocês chegaram nessa casa já evangelizados, já chegaram nessa casa com o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E outros que congregam aqui com a gente,
nós tivemos o privilégio de apresentar Jesus e de batizar essa pessoa no nome de Jesus Cristo, e nós participamos da caminhada dele desde o começo. E talvez, daqui a algum tempo, essa pessoa que por mim foi batizada em nome de Jesus, vai ser chamada por Deus para ir para um outro lugar. Eu plantei, outra pessoa vai regar, outra pessoa vai colher. Agora, há também casos de lugares como eu citei esses dias, que teve uma vez que eu fiz um casamento, e eu trouxe uma mensagem muito dura, e muito difícil, e aquilo me envergonhou bastante por um tempo, e por um longo tempo inclusive, porque casamento é um ambiente que eu falei para o Senhor, depois eu falei, Senhor, por que eu fui falar isso? Eu poderia ter usado essa oportunidade para falar de Cristo e a noiva, que o Senhor é o noivo, e o Senhor morreu por nós, eu teria evangelizado todo o público, só tinha uma pessoa, olha só que situação, na verdade não tinha um crente naquele casamento, tinha um cara que já foi crente e estava desviado na época, E num público desse eu falei assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, e o casamento ideal é o homem e a mulher, o macho e a fêmea como Deus criou. Agora no ambiente mundano, você falar uma coisa dessa, meu irmão quase voou sapato das mulheres quando eu falei que elas tinham que ser submissas ao marido. Já estava vendo mulher arrancando sapato, falando assim, que submissão ao marido? Só que é o seguinte, a palavra de Deus e é o formato ideal para a sua família. Se você se submete à palavra de Deus, você vai ser plenamente feliz, você vai ser completo no Senhor. E quando eu preguei, eu não tive uma boa resposta. Mas depois de alguns anos, a noiva me procurou, ela falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você, eu te perdoo. Deus vem falando comigo, e eu guardei muita raiva, muito rancor de você pelo que você falou no meu casamento. Olha que situação que eu passei, gente, eu fiquei com muita vergonha disso. Só que ela falou para mim, mas tudo o que você me falou era o que eu realmente precisava ouvir. E hoje eu aceitei a Jesus, e eu estou caminhando com Ele, e eu estou submissa a essa palavra, e agora eu vi o quanto é importante obedecer essa palavra que você falou. E eu estou me batizando. Eu plantei. O pastor da Lagoinha colheu. Ela está congregando lá. Ele colheu. E está tudo bem. Ela não precisa congregar aqui. Ela foi chamada por Deus para aquele campo. Até porque a palavra do Senhor nos ensina. Aqui no verso 38, que é o próximo que a gente vai ler. Onde eu vos enviei, outro trabalhou. E vocês vão colher. Esse onde fala do lugar onde o Senhor nos chamou para servir. Eu lembro desse momento de Ruth e Boaz, porque quando Ruth vai colher espigas lá no campo de Boaz, Boaz vê aquela mulher e fala assim, quem que é essa mulher? Então os servos dele falam assim, ela veio dos campos de Moabe, e aí ele diz assim, eu preciso falar com ela. Então ele foi até Ruth e falou assim, não colhe em outro campo senão neste. Boaz é um símbolo do próprio Jesus na Bíblia. Por quê? Porque ele era o remidor de Ruth e de Noemi. E se ele é um símbolo do próprio Cristo, já que nós estamos falando numa mensagem de linguagem figurada, é Cristo falando assim, não vai colher em outro campo senão neste. Isso para mim fala de igreja local. Isso fala para mim do lugar onde o Senhor te chamou para servir. Mais uma parte da conversa que eu tive com o Vitor ontem, é que as pessoas hoje elas procuram uma igreja que sirvam bem a elas. Mas crente maduro tem que procurar uma igreja para cumprir um propósito. Então a gente não procura mais uma igreja para congregar de acordo com as minhas vontades e experiências e falando assim, acho que aqui vai ser bom para mim porque os irmãos são uma bênção, porque isso, porque aquilo, porque a igreja tem uma estrutura boa, ela tem parede preta, eu gosto disso, a igreja que eu ia não tinha parede preta, agora eu estou feliz. Olha, tem iluminação, tem som, essa igreja é muito boa. Eu vou ficar aqui nessa igreja porque eu vou ser bem servido nessa igreja. Não, isso, por enquanto, tudo bem se a pessoa for assim por um tempo, porque ela ainda é uma nova convertida. Mas quando você é um cristão maduro no Senhor, você não procura mais uma igreja pela que pode te servir, mas você procura uma igreja que você possa servir a igreja. Você já não procura uma igreja que te sirva bem, mas você procura uma igreja que você possa cumprir o seu propósito dentro dela. Quando você é maduro, você não ora pedindo a Deus um casamento que você merece, mas você vai orar a Deus pedindo para ser o marido que a sua esposa precisa. Quando você é um crente maduro, você já não pede ao Senhor um número de filhos e fala assim, Senhor, eu quero ter 2, quero ter 3, quero ter 4. Quero ter um só. Não, você se submete a Deus e quer entender quantos filhos o Senhor quer que você tenha. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me procurar depois no final do culto,
e falar assim, pastor, acho que nisso aqui o senhor errou, vocês sabem que vocês têm liberdade disso, tá? Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Tá tudo bem? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, o pastor é bonzinho. Ele não é assim, não. Glória a Deus. Então, como o Boaz falou para aquela mulher, para Ruth, né? Não colhe em outro campo. Está falando do lugar onde nós vamos poder cumprir o nosso propósito e servir no ministério que nós fomos chamados. Então, eu acredito que se a igreja do Senhor estivesse mais madura, abrindo bem o jogo aqui com vocês, nós estamos em casa, meus irmãos, aqui é um lugar de transparência, de clareza, vamos falar tranquilo. Em algumas igrejas tem uma escala de 15, 20 bateristas esperando para tocar. E aqui o Senhor ainda não enviou o nosso. Amém? E por quê? Porque a igreja talvez não esteja madura o suficiente para entender isso. Que eu preciso estar no lugar onde eu possa cumprir um propósito, onde eu possa servir a igreja. Jesus falou que os campos estão brancos, mas ele disse também, os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos, os obreiros são poucos. Orem para que o dono da plantação envie mais ceifeiros. Está lá em Lucas, no capítulo 10, verso 2. Orem para que o Senhor envie mais ceifeiros. Antes de nós fazermos isso, porque eu quero encerrar essa mensagem orando junto com vocês, para que o Senhor envie mais ceifeiros, eu quero orar para que você que já está fazendo parte do corpo se torne um ceifeiro ativado pelo Senhor, efetivamente um ceifeiro, e não alguém que vem para o culto. E nós queremos orar por essas coisas, mas antes de orarmos sobre isso, eu quero falar do verso 36, que nós não falamos aqui ainda. João 4,36 diz assim, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Glória a Deus. Eu lembro de quando eu era novo, quando eu tinha meus... Não que agora eu seja velho, né? Quando eu era mais novo, vamos dizer assim, né? Eu tinha assim meus 20 anos mais ou menos. A Pri era testemunha de que isso ocorria frequentemente comigo. Que quando eu passava perto de um ambiente de muita promiscuidade, de perdição, um ambiente mundano, eu ficava muito mal, mas muito mal mesmo, acabava comigo. Eu ficava chorando e falando assim, meu Deus, por que a gente não está levando essas pessoas para Jesus? Eu ficava agoniado e desesperado, ao ponto mesmo de falar assim, não dá para celebrar mais nada hoje. Eu vi jovens se perdendo nas drogas, eu vi jovens se perdendo na bebida alcoólica, eu vi jovens ali no meio de um ambiente de prostituição. E eu praticamente comecei meu ministério com crianças primeiro, né, e depois com jovens. Eu tive muito tempo sendo pastor de jovens. E os jovens mexiam ainda mais comigo, jovens e adolescentes nessa situação, mexiam muito comigo. E eu orava, falava, Senhor, esses meninos são tudo seu. Essas meninas são todas suas, Senhor. Por que eles estão aí perdidos? Mas quando alguém aceitava Jesus, quando alguém erguia sua mão e começava a caminhar com Jesus, eu fazia uma festa tão grande, cara. Para mim aquilo era o melhor dia da minha vida. Eu pulava na igreja, cara. Eu gritava, eu batia palma, assoviava. Deus, o Senhor fez! Uou! Eu vibrava como se eu tivesse feito o gol da final da Champions League. De verdade. Meu coração, ele transbordava de alegria, que não cabia tanta alegria no meu coração. Passado um tempo, eu fui vendo que algumas pessoas levantavam as mãos para aceitar Jesus, mas elas não permaneciam no caminho. E eu era uma influência sobre eles às vezes, porque era um dos pastor de jovens, né? E eu cuidava dessa turminha. E eu insistindo, não, persevera, continua, vai. Mas as pessoas paravam no meio do caminho. Aquilo foi minando a minha alegria da salvação.
E por um período de tempo, para mim, era comum que alguém levantasse a mão e falava assim, não sei, daqui a algum tempo pode ser que essa pessoa se desvie, desista do caminho, pare de caminhar com o Senhor. E para mim, agora, alguém levantando a mão para aceitar Jesus era algo comum. Era mais uma parte do culto. Agora eu quero perguntar para você, meu irmão. Deixa eu concluir essa fala antes da gente passar para a próxima, senão fica nesse episódio triste, né? Com o tempo, o Senhor foi colocando um equilíbrio no meu coração de entendimento e de maturidade, de celebrar muito quando alguém vai para Jesus, mas com entendimento de que aquela pessoa precisa de um cuidado, de que aquela pessoa precisa de uma igreja amparando, de uma igreja saudável, de uma igreja cuidando dela, para que ela persevere, para que ela continue no caminho. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você que você não precisa me responder, mas eu quero que você pense. Qual é o nível da alegria que você tem quando alguém fala assim, eu quero ir para Jesus? Como você celebra isso? Para nós pastores, há um risco muito grande de no meio do caminho se perder. E quando uma pessoa aceita Jesus, talvez a gente celebre menos quando ela for um jovem ou um adolescente, do que quando de repente um bom advogado aceita Jesus. Graças a Deus eu não tive problema com isso até hoje. Porque eu fiquei muito feliz no nosso acampamento desse ano, assim, mas muito feliz mesmo, quando eu vi que, eu falei assim, quem quer aceitar Jesus, quem quer se batizar nas águas, e nós tivemos ali 4 homens foram 4 homens, não teve nenhuma menina, né? Foram 4 jovens, que levantaram as mãos e disseram, eu quero me batizar, eu quero andar com Jesus. E nós temos eles aqui hoje. E essa alegria foi muito grande. E o nosso cálculo não era de uma colheita terrena. O nosso cálculo era de uma colheita eterna. Quando nós olhávamos para esses homens e falávamos assim, meu Deus, cara, o Filipinho, o nosso agroboy aqui. Cara, o Filipinho, que legal, cara, eu já conhecia ele antes, falava, Filipinho é um menino nota 10, cara, agora ele vai andar com Jesus, vai ser ainda melhor. Falei, o Christopher, nossa, cara, eu amo o Christopher, cara. O Christopher é um irmão, a gente teve tanto tempo bom junto, a gente trabalhou junto e a gente brincava, a gente dava risada, a gente tem tanta experiência boa. O Christopher veio para Jesus. Cara, o Davi eu dei aula para ele na escolinha da igreja, cara. Cresceu, virou homem, trabalha comigo, agora aceitou Jesus. Vai começar a caminhar com Cristo. Aquilo encheu meu coração. Mas eu quero saber de você. A Bíblia não diz que quando e eu sempre falo isso, vou repetir. A Bíblia não diz que o céu se alegra quando um morto ressuscita. A Bíblia não diz que os céus faz festa quando um coxo anda. A Bíblia não diz que os céus faz festa quando um cego enxerga. E tudo isso é muito bom. E se nós vermos esses milagres, nós vamos celebrar muito, amém? Mas a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E aí eu quero perguntar para você, você está se alegrando com os céus? Quando alguém fala assim, eu sou um pecador, mas eu quero andar com Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero uma nova vida. Eu quero saber de você, você se alegra de verdade com os céus? Sabe o que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus é você sentir o que Ele sente, é pensar o que Ele pensa, é falar o que Ele fala. Intimidade com Deus é ser parecido com Ele. E sabe pelo que o céu chora? Os céus choram pelos que estão perdidos. Sabe por que o céu se alegra? Quando um perdido é achado. Glória a Deus. Nós fomos chamados como ceifeiros, nós já fomos chamados como obreiros. Eu sei que os campos são muito grandes e que é muito branco, é muita coisa para colher. Mas nós já fazemos parte dessa colheita e nós já estamos colhendo em nome de Jesus. Mas eu quero ativar de novo em você a alegria da salvação. Tanto a sua, quanto a de outras pessoas. Porque a maior alegria que um crente pode ter é a alegria da salvação.
Os discípulos um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, que coisa linda! Os demônios se submetem quando a gente fala, sai em nome de Jesus, eles saem. A gente nunca tinha visto isso, Jesus. A gente fala assim, paralítico, levanta e anda, e ele anda. Jesus falava assim, olha, gente, eu vi Satanás sendo lançado do céu para a terra. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se alegrem pelo que vocês estão fazendo, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque a maior alegria que um crente tem é a garantia de que ele é salvo em Cristo Jesus. Mas nós não queremos ir sozinhos. Nós não vamos sozinhos. Nós somos ceifeiros do Senhor e nós vamos levar uma multidão com a gente. Amém. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu acredito que quando eu olhei para Billy Graham, né, milhões de pessoas, eu falei, talvez eu tenha acumulado no máximo uma centena de pessoas que aceitaram Jesus através de mim. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou celebrar o que falta, eu não vou ficar triste pelo que falta para eu chegar no Billy Graham. Deus não me chamou para ser ele por enquanto. Na verdade, eu me alegrei muito quando fui lembrando de todas as pessoas que a gente ganhou nas células, que a gente ganhou na igreja, que a gente ganhou na rua, que a gente ganhou nos vizinhos, que a gente ganhou para Jesus. Eu falei assim, uau, glória a Deus por isso. Nós estamos ceifando, nós estamos colhendo, nós estamos trabalhando para o Senhor. E a colheita está acontecendo. Eu quero orar junto com vocês porque é uma ordem do Senhor. Lucas, no capítulo 10, verso 2 está escrito: os campos estão brancos, mas os ceifeiros são poucos. Orem para que o dono da ceifa envie mais ceifeiros.